a guerra na Síria, que já dura 13 anos, voltou às notícias. Isso é porque, galera, um grupo de revolucionários sírios chamado HTS recentemente lançou uma ofensiva apoiada pelo Exército Nacional Sírio, que são apoiados pela Turquia, contra o regime do ditador sírio, Bashar al-Assad. O ataque também foi um dos maiores desde a época que a guerra na Síria estava acontecendo. Vem comigo que eu vou explicar um pouco a vocês o que é que aconteceu. A Guerra Civil da Síria começou em 2011, durante a tão famosa Primavera Árabe. A Primavera Árabe em si começou lá na Tunísia, quando um homem chamado Mohamed Bouazizi tacou fogo em si mesmo como uma forma de protestar contra o governo ditatorial da Tunísia. Depois que ele tacou fogo e morreu, houve revolução lá na Tunísia, que eventualmente fez o ditador Ben Ali sair do poder. Depois teve isso no Egito, onde Hosni Mubarak também foi deposto. Depois o Egito teve sua primeira eleição livre, só que em 2013 o presidente democraticamente eleito foi deposto em um golpe militar e hoje o Egito voltou a ser uma ditadura militar, basicamente. Na Líbia, você já sabe como foi. Gaddafi oprimiu o seu povo, falou que os culpados pelos protestos eram simplesmente drogados da Al-Qaeda. Eu não tô zoando, não, ele realmente falou isso. Aí o que aconteceu? Houve revolução, teve guerra civil e ele eventualmente foi deposto e morto. Na Síria, o que começou como manifestação calma, pacífica, virou guerra civil, quando literalmente um grupo de militares sírios desertou do exército e começou a brigar com as forças do governo. Assim, galera, começou a guerra civil síria. É uma guerra extremamente longa, teve vários lados. Teve o governo da Síria contra os revolucionários do exército sírio livre, os rebeldes curdos e mais tarde o ISIS. Só que mais tarde, galera, quando, sei lá, o ISIS foi derrotado e em 2020, a Turquia, o Irã e a Rússia mediaram um cessar-fogo lá na Guerra Civil da Síria. Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. This raid was impeccable and could only have taken place with the acknowledgement and help of certain other nations and people. I want to thank the nations of Russia, Turkey, Syria, and Iraq, and I also want to thank the Syrian Kurds for certain support they were able to give us. E finalmente, galera, para muitos a guerra tinha acabado, até recentemente. Esse ataque, galera, foi muito importante. Foi a primeira vez que a oposição ataca a cidade de Alepo desde 2016. Alepo, para quem não sabe, é a segunda maior cidade da Síria, atrás apenas da capital, Damasco. Era uma cidade bem grande, gigantesca. Agora, por causa da guerra civil, a cidade não é nem 1% do que era antigamente, né? A batalha por Alepo, galera, representou a batalha de Stalingrado. Primeiramente, quem controlava Alepo era o governo da Síria, depois foi os revolucionários, depois foi o ISIS e depois as forças do governo de novo. E agora, talvez, as forças revolucionárias. O governo da Síria não conseguiu isso tudo sozinho, não. Não. Eles tiveram apoio de dois países, Rússia e Irã, por motivos completamente diferentes. Já falei um vídeo sobre isso, mas vou falar de novo. A Rússia apoia o governo da Síria porque a Síria deu acesso à marinha russa em um de seus portos lá no Mediterrâneo. E aí quando tava tendo aquela guerra civil toda lá, o ISIS, o exército sírio, o exército sírio livre brigando, sei lá o que aconteceu? O presidente russo, Vladimir Putin, tava com medo que talvez o novo governo que substituísse o de Assad seria um governo pró-ocidental ou, sei lá, islamista radical anti-russo. E aí o que é que esse governo novo podia fazer? Cortar o acesso da marinha russa ao porto. E aí, vendo que se a Rússia não tivesse acesso ao Mediterrâneo, eles teriam zero chance de combater a OTAN em uma possível guerra, o que é que eles fizeram? Decidiram intervir, lançando ataques aéreos em rebeldes contra o governo. E eu vou lembrar, eles não lançaram ataques só contra o Exército Livre Sírio, não, que apoia por Estados Unidos, Turquia, etc. Eles também lançaram contra o ISIS, entre vários outros. Graças aos ataques aéreos russos, Assad conseguiu recuperar cerca de 60% do seu território. E agora o Irã, por que o Irã apoiou? O atual líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali
Khamenei, basicamente decidiu apoiar a Síria também. Isso é porque, galera, vocês lembram do Hezbollah? É o seguinte, o Irã pega as suas armas, mandam para suas milícias aliadas lá no Iraque, mandam para soldados Hezbollah lá na Síria, que mandam pro Líbano, e eles usam essas armas para atacar Israel. O Irã tava com medo que se o novo governo sírio fosse lá, anti-iraniano, pró-Estados Unidos, podia prejudicar a sua rota para apoiar o Hezbollah. Enfim, galera, vocês já entenderam já a história, mas agora eu vou falar um pouco sobre esses rebeldes que estão atacando o governo sírio. Então, o HTS é um grupo parecido com a Al-Qaeda, só que não tão radical. Led by Abu Muhammad al-Golani, HTS was formerly called the Nusra Front and was Al-Qaeda's official wing in the Syrian war until it broke ties in 2016. Um grupo sunita extremista que visa derrubar o governo de Bashar al-Assad devido às suas ligações com o Irã. Já o segundo grupo é o Exército Nacional Sírio. Vocês lembram do Exército Sírio da Liberdade? Pois é, galera, esse grupo mais ou menos não existe mais porque, como eu falei antes, eles só estavam unidos com uma única meta, que era derrubar o ditador sírio. Ao curso que a guerra continuava, vários desses grupos, que tinham ideologias completamente diferentes das outras, decidiram começar, sei lá, se separar, criar vários grupos diferentes, etc. Ou seja, o que era o Exército Sírio Livre, hoje é mais ou menos esse grupo aí, o Exército Nacional Sírio. E quem apoia esse grupo? A Turquia. Isso é porque, galera, a Turquia dá asilo a comandantes, soldados desses grupos, eles até treinam lá na Turquia, e a Turquia já usou eles até como se braço invisível em outras guerras. Por exemplo, na guerra entre Azerbaijão e Armênia, mercenários sírios que foram enviados pela Turquia participaram da guerra lá, e eram mercenários sírios desse grupo aí. Vamos resumir aqui. Esses dois grupos, HTS e o Exército Nacional Sírio, têm ideologias completamente diferentes. No entanto, o único objetivo dos dois, que os dois estão, por enquanto, se ajudando, é derrubar o ditador sírio. O que vai acontecer agora? Eu acho que Bashar al-Assad não vai ter a mesma sorte que ele teve no passado, por dois motivos. A Rússia, que faz ataques aéreos contra seus inimigos, eles estão ocupados lá na Ucrânia, não consegue fazer nada não. E eu tenho que também lembrar que 99,9% dos soldados russos que estavam na Síria, quando a guerra na Ucrânia começou, foram retirados da Síria e foram mandados para a Ucrânia. E como vocês sabem, muitos desses soldados morreram, ou seja, se for ajuda militar russa, acabou. E pro Irã? Bem, galera, o Irã está ocupado tentando conter os ataques aéreos de Israel. Ou seja, eu acho que também o Irã não vai poder ajudar muito a Síria, não. E muita gente vai falar também. E o Hezbollah? Como vocês sabem, Israel invadiu o Líbano e o Hezbollah tirou quase todos seus soldados da Síria para ir lutar contra Israel. Ou seja, galera, o Hezbollah também não está disponível no momento. Se isso continuar, Bashar al-Assad vai ter os mesmos destinos que seus amigos Ben Ali, Hosni Mubarak ou até pior, Muammar Gaddafi. O que pode acontecer caso eles consigam derrubar Assad? Simplesmente, a guerra civil pode continuar, só que dessa vez, ao invés de um grupo querendo derrubar um governo, vai ser entre esses dois grupos e vários outros grupos, por causa das suas ideologias diferentes. Isso já aconteceu na Líbia, por exemplo, quando os vários grupos que ajudaram a derrubar Gaddafi tinham ideologias diferentes. Ou seja, galera, vamos ver o que pode acontecer. É isso aí, galera, tamo junto e falou!